Esse é o hino da Bonebras. África do E Sul sendo o tem ouro uma pedra preciosíssima no mundo e o Ghana tendo a maior reserva de ouro, por que que o Ghana não é um país rico? primeiro, nós não encarávamos o ouro como algo capitalista. O ouro para nós tem um significado. Por exemplo, para os bebês, os recém-nascidos, são recomendados a usar ouro. Por quê? Porque o ouro para nós tem propriedades espirituais. Sim. O ouro protege a criança de maus espíritos, maus olhados, protege a criança de energias negativas. Então, nós não tínhamos, não encarávamos o ouro ou o diamante com olhos capitalistas como os europeus encaravam. E respondendo a sua questão, o Ghana, os países africanos que têm muitos recursos naturais, não são potências mundiais, tudo por fator colonialismo, primeiro, e depois das independências, neocolonialismo novamente, e depois os próprios governantes, a ganância dos próprios governantes africanos. Então, só para ter noção de uma coisa, a, a África começou a ter as suas independências em 1960. Até hoje, a França mantém o controle econômico de 14 países africanos, que anualmente pagam tributo de colonização à França. Quer dizer, o PIB francês provém de 14 países africanos. Atualmente, o Mali conseguiu desfazer-se, mas ainda restam 13 países que não têm moeda própria. A sua moeda de negociação é o franco, ainda é moeda francesa. A França controla economicamente tais países. E depois temos o cenário imperialista dos norte-americanos, que é o domínio do dólar, que também provoca outro atraso. Depois a ganância dos nossos governantes, pior ainda. Então são esses os fatores que fazem com que o continente ainda não seja, os países do continente ainda não sejam uma ameaça para o Ocidente, Sim. tirando alguns que têm um certo poderio militar. Perfeito. E é uma complexidade muito intensa, né? Nós aqui que estamos fora do continente africano, nós falamos muito assim, a África, como se fosse uma cidade, uma coisa pequena, né? Um espaço pequeno. A África é um continente gigantesco, né? África, isso é o conceito colonial que o Ocidente nos impôs. A África tem 30 milhões de quilômetros quadrados. Então, a África é maior do que a Europa, é 3 vezes maior do que a Europa. A África é 3 vezes maior que a Oceania. A África, dentro da África, cabem Rússia, que é o maior país do mundo, com 17 milhões de quilômetros. Cabe a China, com 9 milhões de quilômetros. Cabe os norte-americanos, com outros 9 milhões de quilômetros. Então, é muita terra que temos. É muita terra que temos. O total tem 54 países. É muita terra que temos, é muito recurso que temos, por isso que o Ocidente está de olho em tudo que está aqui. Sim, sim. E eu acredito numa teoria, tipo teoria cíclica, né? Que tudo começa e depois volta no ponto inicial. Eu acredito que É isso o é que um está a fato, acontecer. né? É Isso é o um que está a fato. acontecer. É, Então, o mundo ainda vai voltar para a África. todo ouro, todo ouro, todo marfim, todas as pedras preciosas que a Diamante. Espanha, sim, que a Espanha, a Inglaterra, Nossa. a Alemanha, Portugal, Itália possuem, saiu de África e das Américas. Sim. Então, 80% das peças
que estão nos museus europeus saíram de África e das Américas. Ainda complementando essa sua fala, eu diria assim, que dentro desses 80% do ouro, de todas as pedras preciosas que enriquecem a Europa, saíram da África ou das Américas extraídas pelos africanos. Corretamente, porque a mão de obra era africana. Nenhum povo mostrou-se fisiologicamente resistente e capaz de resistir a frio, fome, calor, maus tratos durante e trabalhando eficientemente durante mais de 5 séculos, a não ser o africano. Uma outra pergunta para o irmão, e como é que diante de toda essa, vou chamar de carga, de peso, né, sobre nós, por que mesmo assim nós ainda somos o povo mais feliz do mundo? Porque a felicidade a felicidade é um estado de espírito, não é algo paliativo ou palpável que se obtém, é um estado de espírito. Tipo, eu posso sair em terceiro lugar e estar mais feliz do que o que saiu em primeiro lugar. Felicidade é um estado de espírito. Eu posso ser feliz comendo uma vez ao dia e tu podes ser triste comendo 3 vezes ao dia. Sim. Então, é um estado de espírito interno que nós temos. A felicidade não depende muito de fatores externos, depende muito da nossa essência. Depende muito da nossa essência. É um estado de espírito. E o estado de espírito vai depender independentemente da pessoa. Porque há pessoas que têm tudo e não são felizes. E há pessoas que não têm nada e são muito felizes. Eu acredito que o estado de espírito não depende do estado físico. Correto? Bacana. Apesar das dificuldades, o preto é sempre feliz, é sempre acolhedor. E Nós todas somos as capazes danças do mundo, né, têm a origem na África, né? Todas as danças. Nós somos capazes de viver 13 pessoas numa casa com apenas um quarto. E reinar felicidade dentro dessa casa, Sim. com pouca comida. Mas todos comem. O branco não consegue viver numa casa, 13 pessoas, num só quarto e com pouca comida. Não consegue. Então, era uma questão de espírito, de acolhedor, hospitalidade, união, irmandade. Então, são coisas que se nascem, é a essência. Então, uma outra questão. Uma última questão, irmão, para mim não ficar tomando teu tempo aqui. Uma última não se preocupe, esteja à vontade. Esteja à vontade. Uma última pergunta assim, para mim entender, porque eu preciso aprender muito ainda e tenho muito para mim aprender, e quando eu percebo uma oportunidade como esta, para mim é um privilégio que está sendo concedido para mim pela ancestralidade desse contato maravilhoso. Eu estou em São Paulo, o mestre está em Angola, nós estamos praticamente a 7.000 quilômetros de distância, né? Atravessando o oceano aí. Né? 14 horas de voo. 14 horas de voo, 7.000 quilômetros de distância. Então é uma coisa assim que tem que se agradecer realmente com muita espiritualidade, é uma bênção essa oportunidade. Então, irmão, eu queria uma pergunta assim para mim, para ajudar a construir o meu pensamento. Como que nós temos que lidar com os nossos irmãos que são contrários à nossa união? Quando nós nos propomos nos unir entre nós, eu tenho ouvido assim, mas isso que vocês querem fazer... Vamos por um exemplo, no caso da Conebras, que é a missão que nós estamos construindo, eu tenho ouvido argumentos desse tipo, mas o que vocês estão fazendo é uma segregação, é uma discriminação. Os brancos tinham que fazer parte. Como que o irmão responde a isso? Síndrome de Estocolmo. Sim. O que é síndrome? O que é síndrome de Estocolmo? Eu conheço. Amar o opressor.
Amar o opressor. acima de tudo, independentemente do que ele te faça. Aham. Amar o opressor. Então, e eu não condeno, Sim, eu eles não não têm censuro. Eles culpa. não Eles são, não fazem por maldade. não são culpados. Isso são anos de doutrinação, anos de doutrinação, anos de doutrinação, anos de doutrinação. Foram 500 anos de doutrinação. Só no Brasil foi 500, né? Fora os outros. Aqui em África foram 500 anos. É o Brasil Não, também. foram mais de 500 anos. Foram 500 anos de doutrinação. É muito. Então, Muito tempo. não vais apagar 500 anos de doutrinação em 40 ou 50 anos. É Não impossível. vai. Não Tem vai. muito trabalho a ser feito. Muitos vão levar tempo para compreender, mas vão compreender. Outros não vão compreender porque estão tão agarrados às raízes ou que lhes foi doutrinado que vão lutar para defender o sistema em que eles estão. Então vai ser muito difícil todos aceitar. E quando se diz segregação, até no interno. Eles esqueceram que nos anos 50 havia locais apenas para branco e locais apenas para preto. Esqueceram que quem começou com a segregação racial foram os brancos. Então esqueceram que o racismo ainda existe. E o racismo é uma forma de segregação. Esqueceram isso. Então, que as pessoas nesse mundo, na atualidade, estão a esquecer. Estão a pensar que o branco mudou, é racista, deixou de ser racista. Não. O branco apenas tem tolerado os pretos por uma questão de proveito. Ele tem algo que ele vai se aproveitar. Por isso, tolera os pretos. Porque se dependesse dos brancos, nós ainda seríamos escravos. Se nós não lutássemos para as nossas independências, nós ainda seríamos escravos ou seríamos colonizados. Então o branco só aceitou que nós somos autônomos e aprendeu a nos tolerar. Senão o branco não morre de amores por nós. Atenção. Só que a síndrome de Estocolmo leva a pensar que o branco nos vê como semelhantes ou iguais, ou que morre de amores por nós. É que as pessoas ainda não enxergaram. Um exemplo disso é o que está se passando na Ucrânia. Há vários irmãos angolanos que são casados com ucranianas brancas que estão a ser barrados na fronteira por puro racismo. Por puro racismo. Por pura segregação. Então, é o mundo que nós vivemos. Então, os brancos nunca vão nos encarar como iguais, apenas aprenderam a conviver conosco. Agora, uma outra. Eu estou colocando o irmão em alguma sinuca, né? Não, sem problema. Saia justa, que fala aqui no Brasil. Colocando em saia justa, apertado. E quanto à questão do casamento interracial, qual que é a opinião do irmão, ou o que o irmão tem a nos orientar? Eu também sou da opinião que nem todo branco é racista. Apenas porque há muitos brancos que nunca viram um preto. E eu sou a prova disso. Eu fui para Portugal em 2017. Eu fui para uma ilha, a Ilha dos Açores, que é muito remota. E quando as crianças me viram, eles disseram: "Oh, temos cá um chocolate humano." Pensavam que eu era feito de chocolate. Tanto é que procuravam saborear a minha pele porque elas pensavam que eu era de chocolate. Nossa. Então, muitos desconhecem, têm medo de desconhecido. Não estão habituados a conviver com seres de outra raça. Assim como acontece em África, os albinos. Muitos de nós estranham com o albino. Mas o albino é filho de dois pretos. O albino é filho de dois pretos, mas muitos de nós estranham com o albino. Não é racismo, é porque ele é diferente, nós não estamos habituados. Sim. Também não é preconceito, porque ele é diferente. Então, quando você procura a maneira de conviver ou aceitar o desconhecido, acontece isso. O casamento interracial, eu acredito no amor, acima de tudo. Eu acredito que alguns casamentos interraciais é puramente por um sentimento maior que o amor.
Mas outros casamentos interraciais, muitas vezes é por questões de interesse. Muitos casam para adquirir nacionalidade, muitos casam por complexo de inferioridade, porque têm vergonha da sua própria pele, da sua própria origem, querem clarear os filhos ou branquear os filhos. Pronto, muitos casam por esse motivo, outros casam por questões financeiras, outros casam para ter mais aceitação, status na sociedade, por aí em diante. Eu agradeço imensamente a sua atenção, essa bênção que você me deu, esse prazer enorme de eu receber o nome dado por ti. Já comentei sobre isso com algumas outras pessoas, as pessoas ficaram com o olho desse tamanho assim, como é que eu faço para também ter o meu? Eu falei, calma que a gente vai conversando com ele lá, quem sabe um dia ele também te atende. Então é um desejo assim que não é só meu, não. Eu tenho certeza que muitos dos nossos aqui gostariam de ter a oportunidade que eu estou tendo, a oportunidade que o Senhor está me concedendo. Então eu agradeço muito mesmo e de coração e está em minhas orações diariamente. Prometo. Obrigado. Eu estou disponível. Sempre que quiser e tiver alguém para apresentar, faça isso. É um trabalho engrandecer. O objetivo é espalhar a notícia. Perfeito, espalhar irmão. o que não. Eu fico muito agradecido. Tchau, Boa valeu. continuação. Valeu, a gente se fala. Um abraço, fica com Deus aí. Tchau.